Oi, gente! Antes de iniciar a ilustração, eu vou aquarelar com vocês algumas folhas para mostrar as técnicas básicas da aquarela. A primeira delas que eu vou falar é a técnica úmida. A técnica úmida consiste em molhar o papel antes de colocar o pigmento. E é isso que eu estou fazendo agora. Com essa folha que está traçada a lápis, eu estou molhando ela com água, com o pincel. E nas partes que eu não quero que o pigmento alcance, eu vou deixar sem água. Então, eu tô deixando um filetinho sem água ali, que dá pra ver pela iluminação, porque eu quero que ali mantenha o branco do papel. A quantidade de água vai depender do objetivo que eu quero alcançar. Quanto mais água, menos controle eu vou ter da mancha, então mais a tinta vai se espalhar. E quanto menos água, mais controle eu vou ter da tinta com o pincel. Ali no caso, eu coloquei uma quantidade de água que eu ainda consigo manusear com o pincel, né? Então eu pingo o pigmento na folha e ela não espalha completamente, como vocês podem ver, porque o papel não está encharcado, ele está úmido. Então a ideia dessa técnica é essa, é usar a água como o transporte para o pigmento. Quanto mais água eu tiver, mais o pigmento vai se disseminar pelas áreas que estão molhadas. O início das pinturas eu costumo fazer usando a técnica úmida, porque ela não deixa uma quebra tão grande entre as cores, ela mistura, né, pela própria água que faz esse efeito, e também porque ela deixa a cor não muito saturada. A cor fica suave, porque além da tinta estar diluída em água no godê, ela também vai se diluir na água que está no papel, então a saturação vai ficar menor. Nesse próximo exemplo de folha, eu vou usar a mesma técnica, mas com um pouco mais de água, para vocês verem como o pigmento se espalha mais rápido, se espalha melhor. Percebam que a pincelada que eu dou é basicamente pingando o pigmento ali no papel. Eu não vou esfregar o pincel no papel ali, porque a própria água vai fazer esse trabalho de mistura. E a gente aproveita o efeito da mancha que a própria água faz. Agora eu vou fazer algumas folhas com a técnica seca, que é sem molhar o papel antes. Podem ver que o formato da mancha é exatamente o formato do movimento que eu faço com o pincel. Então, eu vou ter bastante controle da mancha e eu vou usar essa técnica para fazer os detalhes, nos momentos em que precisa de maior definição da linha e da forma. Por exemplo, essa linha que está unindo as folhas, se eu fizesse com a técnica úmida, ela iria se expandir, né, a espessura dela, e não ia ter o efeito que a gente quer. Agora, as duas folhas que eu vou mostrar, eu vou preencher uma completamente de cor e a outra eu vou deixar aquele filete em branco, né, aproveitando a iluminação com branco natural da folha para mostrar a técnica lifting, que é retirar o pigmento do papel, que é o que eu tô fazendo agora. Eu amasso o pincel, limpo ele, deixo só úmido e retiro o pigmento para voltar ao branco da folha. Eu já adiantei essa técnica no vídeo anterior, porque a gente vai usar bastante na nossa ilustração. A gente só consegue fazer esse efeito com o pigmento ainda úmido, tá? Quando ele já tá seco, ele não vai sair, e quando tiver muito molhado, o pigmento vai voltar para aquela área onde a gente tirou a umidade. Tô fazendo mais umas folhagens aproveitando o formato das cerdas do pincel para testar. E vou criar algumas texturas e recomendo que vocês façam isso por aí também, que é para explorar o material que vocês têm, tanto na tinta, né, na aquarela, quanto no pincel, né, dependendo do formato, da maciez das cerdas, ele vai ter um efeito diferente, então aproveitem isso a seu favor, né, na ilustração. Bom, agora já estão secas, tá, as folhas, e eu tô fazendo os detalhes com a técnica seca. Pode ver que a linha ali, ela não tá se expandindo, né, não tá engrossando,
porque o papel já secou bastante. Então essa é outra lição preciosa da pintura em aquarela, que é ter paciência para esperar secar bem a camada para fazer os detalhes ou para colocar a próxima camada de cor, né, se fosse o caso. Vocês podem esperar ou usar o secador de cabelo. Vocês vão perceber se ela tá bem seca ou não pelo próprio brilho do papel. Não recomendo colocar o dedo em cima, já fiz isso algumas vezes, mas acaba ficando a marcação quando ela ainda não está completamente seca, né? Então tentem observar pelo brilho do papel e também pelo relevo do papel. Quando o papel está molhado, ele levanta um pouquinho, né? Ele cria uma ondulação. E quando ele volta a secar, ele abaixa. Então é outro jeito da gente perceber. Para essas linhas mais finas, eu vou usar só a pontinha do pincel, porque o meu pincel não tem uma numeração muito baixa, ele é o número 8. E para deixar as linhas bem firmes, né, sem muitas tremidas, é legal movimentar o papel, porque alguns movimentos a mão não consegue fazer de um jeito tão confortável e acaba ficando mais difícil de fazer o traço. Então, girem o papel e deixem o mais fluido possível o traçado de vocês. E assim a gente vai finalizando essas folhas e se preparando para aquarelar a nossa ilustração da flor azaleia. Nós já estamos com o desenho feito no papel de aquarela e eu estou fixando com fita crepe na mesa. Se vocês tiverem um papelão, recomendam que fixe o papel no papelão, para vocês poderem ter uma movimentação da ilustração durante o processo. Eu vou fazer 3 coisas. Fortalecer as linhas, para ficar mais fácil de visualizar a flor. Vou refazer uma das folhas que eu não estava satisfeita com o desenho. E vou incrementar a composição, adicionando alguns elementos isolados que eu achei interessante colocar. Eu vou fazer o desenho embaixo do conjunto dos estames, que são aqueles apêndices da flor, onde ficam os pólens. Vou fazer 2 folhas do lado e em cima vou desenhar o cálice, que é o conjunto de folhas protetoras da flor quando está em botão, que é normalmente verde. Então, isso vai formar a composição completa da ilustração e em seguida a gente já inicia com as cores da aquarela. Esses elementos adicionais que eu incrementei é opcional para vocês colocarem ou não, mas é legal sempre pesquisar sobre a espécie da flor ou da planta e colocar os elementos mais significativos, né, que caracterizam bem ela. Eu vou pegar a tabela de cores e identificar as misturas que eu vou usar para as pétalas da flor, para a primeira camada das pétalas. Deixem a fotografia de referência aí perto da ilustração para vocês poderem ficar comparando da mesma forma que foi feito o desenho, tá? Eu vou deixar os pigmentos já diluídos em água para facilitar a mistura da cor que eu quero para a pétala. E em toda a aquarela, a gente vai começar das cores gerais para as específicas. Então, as cores gerais são das maiores áreas de cor, certo? A aquarela a gente vai partir de camadas normalmente mais transparentes e de áreas maiores. E nas camadas seguintes a gente vai entrando nos detalhes, sempre do geral para o específico. Eu vou começar molhando 2 pétalas da flor. Não vou molhar tudo para não correr o risco de não dar tempo de espalhar todo o pigmento. E eu quero usar a técnica úmida. Então, vou ir pincelando a tonalidade rosada de forma mais ou menos homogênea nessas pétalas. Isso porque eu avaliei com antecedência que os pontos de iluminação, que vocês podem ver ali na fotografia de referência, os pontos mais claros, eu vou fazer com a técnica lifting, que é retirando o pigmento. Se na minha fotografia de referência esses pontos de iluminação eles fossem mais duros, né, com uma luz direta do sol, por exemplo, tivesse uma marcação mais rígida,
eu optaria por não molhar essa região, então ela ficaria com o branco do papel sem o pigmento passar por ali. Mas não é o caso dessa fotografia. Então, aos poucos eu vou colocando mais pigmento para deixar um pouco mais saturado, fazendo algum sombreamento e criando o volume da flor. E eu não esfrego o pincel, eu vou pincelando o pigmento, porque isso tudo ainda é uma única camada. Então, ainda tá úmida a água, e se eu passar o pincel com um pouco mais de força, eu vou remexer na tinta que eu já coloquei. E isso vai acabar criando uma textura que eu não quero, ou até retirando o pigmento, né? Se a minha intenção, a princípio, é tá colocando. Eu tô usando 3 cores de pigmento diferente para fazer essa primeira camada, e ela não é de uma única cor, né? Eu vou olhando ali, tem partes sombreadas mais arroxeadas, então eu vou misturando mais azul, e assim eu vou fazendo. Ó, agora eu já comecei a retirar o pigmento do papel. Tô trazendo a luminosidade de volta e criando o relevo das pétalas. Essa é uma das minhas partes preferidas de fazer a ilustração, porque ela cria o relevo e a parte mais alta do volume da pétala, né? Então, o volume ele vai ser composto pela sombra que a gente colocou e pela iluminação que a gente está agora devolvendo para a pétala. A parte da flor é isso, a primeira camada, a gente vai esperar secar. E agora a gente vai analisar na tabela de cores as misturas para as folhas e para a haste da flor. Vamos fazer o mesmo processo de deixar os pigmentos diluídos para facilitar a mistura durante a pintura. As folhas eu também vou fazer com a técnica úmida, então eu já estou ali molhando as folhas e a haste para colocar o pigmento. A água que eu estou usando, ela já está com um pouquinho de pigmento, então já foi criando uma base de cor. Não é obrigatório, pode usar a água pura mesmo. E eu estou deixando aquele filete interno da folha para não ir o pigmento, para ficar branco e delimitar os dois lados da folha. Já estou levando mais pigmento, deixando a folha mais saturada, e vou fazer isso com as 3 folhas, deixando a parte do meio ali, aquele filete sem pigmentar. E eu acho que cria um efeito bem legal, poderia fazer com a técnica de lifting também, mas assim fica mais delimitado ainda, mais demarcado aquele veio principal dela. Essa folha, a mesma coisa, tá desenhando um pouco mais de frente, né, de perspectiva, mas ainda dá pra ver esse veio. E agora vamos pra haste, fazendo a parte mais escura de sombra. E para criar a textura da haste, eu não vou passar o pincel de forma linear com a tinta. Eu vou pontilhar o pigmento, deixando pequenos pontinhos de luz, e dessa forma eu vou trazer essa sensação de textura e de iluminação. Bom, essa é a primeira camada da nossa ilustração, e no próximo vídeo a gente vai fazer a próxima camada com os detalhes e a finalização dela.